Essa moça era uma escrava. Escravidão era comum no Antigo Oriente. E tinha vários donos, porque nós vemos aqui no plural, né? Vamos ver que os donos ficaram chateados porque perderam o lucro. E essa mulher, essa moça, ela devia ter um local ali na cidade de Filipos, onde as pessoas vinham consultar a vontade dos deuses. E cada consulta gerava grana para os donos dela. Nesse dia, alguma coisa aconteceu que essa moça partiu para encontrar com Paulo. E ela vinha gritando pelo caminho, né? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês a salvação. O que levanta uma série de perguntas, porque o que nós temos aqui, em primeiro lugar, é a verdade sobre essa prática de adivinhação. Não era o espírito dos deuses, não era o espírito dos mortos, mas eram demônios. Eram demônios que agiam através dessas mulheres ou de homens que eles possuíam. Segunda coisa que a gente tem que lembrar, os demônios, eles não são oniscientes. A adivinhação aqui não é adivinhação no sentido de um conhecimento exato e preciso do futuro, porque só Deus é onisciente. O diabo não é onisciente, ele sabe muita coisa e ele pode deduzir muita coisa, porque ele conhece a raça humana, ele conhece as circunstâncias e ele pode mais ou menos imaginar o que é que poderá acontecer, mas ele não é onisciente porque esse é um atributo incomunicável de Deus. Só Deus é onisciente. Então, Satanás não conhece o futuro, Satanás não lê sua mente. Às vezes o pessoal diz assim, eu vou orar silenciosamente para o diabo não saber o que é que eu estou orando, né? Não se preocupe com isso, o diabo não lê, né? De fato, o diabo não lê sua mente mesmo, né? Ele não consegue, não tem acesso. Só Deus é onisciente. Satanás é um anjo caído, ele não tem os poderes de Deus, mas ele conhece muita coisa, sabe muita coisa e ele pode, porque ele é o pai da mentira, iludir muita gente. Então, através da longa história da humanidade, sempre houve pessoas que se apresentaram como sendo capazes de predizer o futuro em nome dos deuses, em nome dos mortos, em nome de outras entidades quaisquer, o que é, no final das contas, uma mentira e uma enganação. Aí você me pergunta, mas essa mulher disse a verdade aqui ou não? Ela disse a verdade exatamente como os demônios disseram a verdade quando viram Jesus. É só voltar para os evangelhos. Quando Jesus chegou e começou a pregar e fazer sinais e prodígios, os endemoniados que chegavam diante de Jesus, qual era a primeira coisa que eles diziam? Nós sabemos quem é o Senhor. Tu és o Filho de Deus, viestes nos atormentar antes do tempo. Então Satanás, na hora, sabia quem era Jesus que estava ali diante dele. Não teria nenhuma dificuldade em dizer que Paulo e os demais eram servos de Deus e que estavam pregando o caminho de salvação, porque ele conhecia de teologia mais do que os outros ali, né? Satanás, com certeza. Então essa mulher, possuída por esse espírito, veio ao encontro de Paulo, começou a gritar, dizer estas coisas, e isso se repetiu vários dias até que Paulo ficou indignado. Diz aí, final do verso 16, que ela dava grande lucro aos seus donos. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Com a superstição, com a mentira, com o erro. Isso se repetiu por muitos dias, verso 18. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Paulo sabia que ela estava possuída de um espírito maligno. Quando a Bíblia diz aqui espírito de adivinhação, a gente não devia pular para a conclusão de que existem espíritos especialistas em determinadas coisas. Então tem espírito de adivinhação, tem um espírito de especialista em acabar casamento, tem espírito especialista em doença tal, tem espírito de discórdia, tem espírito disso. Eu não creio que nós podemos, com base na Bíblia, fazer esse tipo de afirmação. Eu creio que a gente pode afirmar, com base na Bíblia, que os espíritos imundos, os anjos caídos, os demônios, eles produzem esse tipo de coisa. Eles são capazes de fazer esse tipo de coisa. Mas eu não creio que nós podemos falar de demônios especialistas, né? Um demônio que é especialista em adivinhação. Todos eles são capazes de enganar, mentir. Satanás é o pai da mentira. Mas Paulo viu que a mulher estava possessa, expulsou em nome de Jesus, não no nome dele, porque ele sabia que o nome dele não tem autoridade nenhuma, mas em nome de Jesus, ele expulsou o demônio da mulher. Não teve negociação. Não vou sair não, né? Não vou sair não. Não teve assim barganha. Não, sai que eu deixo você falar no microfone. Não, também não teve barganha, não teve absolutamente conversa nenhuma.
né? Sai em nome de Jesus, e diz o texto aqui que na mesma hora o espírito saiu. Nós estamos aqui diante de um exorcismo verdadeiro. Exorcismo verdadeiro. Em nome de Jesus, não tem conversa com o diabo, sai e sai agora. E saiu. Durante os meus anos de ministério, 40 e poucos anos de ministério, eu me deparei, não foi com muitas ocasiões assim, mas me encontrei com algumas ocasiões assim. Eu me lembro de casos que eram reais, casos que não eram. Me lembro de uma vez que chamaram para ajudar um rapaz que estava quebrando a casa toda e pensavam que ele estava possuído. Aí já tinham chamado gente, pastor de tudo, e foram chamar o presbiteriano. O que aconteceu na rua lá de casa, nessa época eu estava começando um trabalho na cidade, no bairro de Jardim Atlântico, e na mesma rua, um pouquinho na rua de cima, lá no fim tinha uma casa onde tinha esse rapaz que estava quebrando tudo. Sei que chegaram lá em casa, foram pedir ajuda, eu levei um rapaz comigo da igreja e entrei na casa e disse: pastor, cuidado que ele está quebrando tudo lá dentro, né? Pode deixar. Aí cheguei, entrei, abri a porta e de fato ele tinha quebrado até as molduras da janela, tinha arrancado, tinha quebrado, não tinha nada inteiro lá, gritando, urrando. Eu cheguei e disse: sai em nome de Jesus. Saiu nada, ficou do mesmo jeito. Depois de algumas tentativas eu disse: ou eu não tenho fé ou ele não está possesso. Aí perguntei para a família: quando ele passar essa crise, será que vocês não podiam? Eu moro aqui na rua ao lado, como vocês sabem, vocês não podiam levar ele lá? Eu quero conversar com ele quando passar a crise. Sei que a família levou o rapaz lá e durante uns 2 ou 3 meses eu conversei com esse rapaz. E aí a verdade veio à tona. O rapaz tinha crescido numa igreja onde havia esse tipo de manifestação. Ele tinha sido abusado desde criança por um parente, que eu não me recordo agora que tipo de parente foi, mas ele vinha sendo abusado sexualmente, direto. E a forma que ele encontrou de expressar a raiva, a frustração e a angústia dele era aquilo que ele via acontecer lá na igreja dele aos domingos. E ele imitava com perfeição. E depois de falar do perdão de Deus, de identificarmos o problema, orarmos juntos e explicar, o rapaz, ou o demônio se escondeu, ou o rapaz ficou curado, né? E a última notícia que eu tive dele, é que ele tinha voltado à vida normal, tinha conseguido um emprego e estava vivendo, a família estava muito agradecida. Então esse é um caso que eu acho que não era possessão demoníaca. O rapaz precisava de ajuda. Mas eu me lembro de outro no mesmo lugar, que uma noite eu acordei e a família, tinha 3 rapazes lá da congregação, trazendo uma mocinha, uma menina, tinha uns 16 anos, magrinha. Depois a gente descobriu que o apelido dela era Muriçoca, de tão magrinha que ela era. Mas era preciso 3 rapazes para segurar a moça. E aí levaram lá para casa, dizendo: pastor, nós estávamos em tal lugar, e ela chegou lá, começou a fazer arruaça, quebra, fala, e a gente trouxe aqui para o senhor fazer alguma coisa, né? Disse: tá bom, vou trazer aqui para o meu gabinete. Aí tinha uma sala lá que eu usava como gabinete, e eles largaram a mocinha lá, né, toda torta, gritando, e todos aqueles sintomas, né, clássicos, e eu disse: sai em nome de Jesus. E ela caiu como se fosse um fardo, sabe como é uma boneca de pano? Caiu. E aí quando ela voltou, ela não sabia onde estava, não sabia o que é que tinha acontecido. A última coisa que ela se lembrava é que ela estava lá naquele barzinho lá, naquele lugar lá, conversando com os amigos, e de repente não se lembrava de absolutamente mais nada. Eu disse para ela, olha, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Você foi liberta de um demônio nessa noite, mas se você não ocupar o seu coração com o Senhor Jesus, ele vai voltar e vai ser muito pior. E aí levaram ela em casa e tudo mais, nunca mais tive notícia dela. Depois soube que a família dela na casa dela tinha um terreiro de macumba, né, como o pessoal chama, eram muito envolvidos em ocultismo e coisas dessa natureza. Eu creio que era um caso real, creio que casos assim existem hoje, não tantos quanto alardeados, e eu creio que os pastores precisavam ter mais discernimento antes de botar a mão em cima e dizer sai em nome de Jesus, ou antes de prescrever um remédio. Precisava ter mais discernimento para saber exatamente o que é que está acontecendo, para que a gente não faça um diagnóstico errado e tente uma solução errada para situações assim.